E hoje a gente vai falar de um outro aspecto de patogenia associado à resposta imunológica, né? A gente já até, em várias aulas, a gente comentou, assim, contextualizando um pouco a respeito das doenças autoimunes. E hoje a gente vai falar um pouquinho como é que elas ocorrem. Bom, primeiro a gente tem que resgatar um pouco de tudo que a gente viu aí a respeito da imunidade, né? A imunidade está sempre sendo exposta a vários tipos de pressões diferentes. Ela precisa entender ao que deve ser respondido, né? A que ela deve agir. Nosso organismo ele está exposto a corpos estranhos que não são patogênicos. Nosso organismo está exposto a antígenos que são do nosso próprio organismo, né? O nosso corpo é feito de proteínas, tem também potencial imunogênico nessas proteínas. E também tem a relação da imunidade com os próprios corpos estranhos que são patogênicos. Então, assim, a imunidade tem que entender que dentro desse contexto, dentro dessa realidade de vários antígenos para qual ela tem potencial de responder, ela só deve responder contra aqueles corpos estranhos que de fato são patogênicos, para nos proteger. Enquanto isso, ela tem que ser tolerante, né, contra os nossos próprios antígenos e também tolerante contra corpos estranhos que não são patogênicos, como por exemplo nossos alimentos, todo tipo de esporos, pólen que a gente inala diariamente e que não deveria, portanto, haver uma resposta imunológica contra tudo isso, né? Para que isso aconteça, é necessário desenvolver um estado chamado de autotolerância. A autotolerância, ela leva em conta que a gente, todo santo dia, está produzindo várias e várias células que possuem receptores celulares para os mais diversos tipos de antígeno. Parte dessas células produzem receptores celulares contra coisas que são não próprias, né, que não fazem parte do nosso contexto antigênico. No entanto, como esse evento é aleatório, como a construção dessas células e desses receptores ocorre de forma aleatória, eventualmente algumas células são também autorreativas. Quando isso aqui acontece, dispara então alguns mecanismos que vão levar à eliminação dessa célula para evitar exatamente eventuais respostas autoimunes. Quando isso aqui acontece, existem três possibilidades. A deleção dessa célula, ou seja, ela vai sofrer apoptose e vai ser removida do organismo. Há a possibilidade de alteração do receptor celular para que ele migre para um receptor que não tenha capacidade autoantigênica, ou existe a possibilidade também de anergia. A anergia, essa célula ela tem tão baixa afinidade, apesar dela ser autorreativa, mas ela tem tão baixa afinidade pelos nossos antígenos que ela é incapaz de ser ativada. Então, nessa condição, ela é dita de anergia, ou seja, ela mesmo estando exposta àquele antígeno para qual ela tem afinidade, algum tipo de afinidade, mesmo que seja muito baixa, ela não vai ser ativada. Então, assim, nós temos, normalmente no nosso organismo, algumas células que são autoantigênicas. Mas essas células que são autoantigênicas, que estão circulando no nosso organismo, elas são de baixíssima afinidade e, portanto, raramente elas podem acabar sendo ativadas. Existem algumas condições que elas podem até ser ativadas, eu vou expor isso aí mais à frente. Bom, então, esses autoantígenos, ou seja, esses antígenos que são do nosso próprio organismo, eles podem desenvolver diferentes tipos de doenças autoimunes. Elas podem ser específicas, né? Ou seja, esses autoantígenos eles estão no órgão particular específico. Essas células, esses antígenos têm um padrão que é característico e levam, portanto, a uma doença localizada. Um exemplo disso é a diabetes mellitus, insulino dependente do tipo 1. O antígeno é o receptor celular das células beta-pancreáticas. Já quando esse autoantígeno ele é mais comum a todas as células do nosso organismo, a doença acaba dando contexto mais sistêmico, tá? Como eu falei, é um receptor que é mais comum a todo o organismo, então ele é ubico, né, mais encontrado em praticamente todas as células do nosso corpo. E isso vai levar a uma doença generalizada, com características sindrômicas, ou seja, manifestando vários tipos de sintomatologia diferente. Um exemplo de doença com esse padrão é o lúpus eritematoso sistêmico. O alvo dessa doença, o antígeno dessa doença, é a cromatina.
Então, assim, a cromatina tem toda a célula, né? Então, na hora que o sistema imunológico desenvolve uma resposta imune contra a cromatina, isso quer dizer que praticamente todas as células do nosso corpo são suscetíveis ao ataque do sistema imunológico. Normalmente existem mecanismos que evitam, como eu falei, é a chamada autotolerância. Normalmente existem mecanismos que evitam que a resposta se desenvolva. Na nossa circulação existe a presença de células linfocitárias imaturas, né? Quando ela está exposta a um antígeno, essa célula imatura autorreativa, ela vai se desenvolver para o estado de amadurecimento. Essa exposição em quantidade ao antígeno, porque é do próprio organismo, então os antígenos vão estar em grandes quantidades, vão levar a um desenvolvimento de resposta imune, mas tanto aqui no processo de seleção lá de tolerância central, que depois eu vou explicar para vocês, quanto aqui já no sistema já de ativação no sangue periférico, em alguns periféricos, esse tipo de resposta imunológica vai levar à apoptose celular. Entendeu? Então, essa célula autorreativa, seja ela ainda na sua forma imatura, lá no processo de maturação ainda, seja na medula óssea, seja no timo, ela já, se for detectado que ela é autoantigênica, ela é levada à apoptose. Ou seja, já no sangue periférico e ela for ativada, existe aquela regra. Quando o antígeno está em grande quantidade, né, o que é comum não faz mal, quando o antígeno está em grande quantidade, isso vai levar essa célula que vai ser ativada a também o processo apoptótico. Então, normalmente isso acontece e isso evita que células que tenham capacidade autoantigênica sejam ativadas e desenvolvam uma resposta imunológica do tipo autoantigênica. Então, como é que isso acontece? Como é que a doença autoimune vai acontecer, né? Existem alguns padrões genéticos que vão favorecer a desregulação interna do sistema imunológico e também existe a possibilidade do desenvolvimento da resposta imune por meio de ação de agentes infecciosos, muito comum, principalmente relacionados a vírus, tá? Alguns vírus, eles por terem características que são similares ao do hospedeiro, pode acabar induzindo um estado de doença autoimune e isso vai acabar levando à ativação da doença, mesmo que a pessoa não tenha nenhuma característica genética prévia que vá favorecer a uma doença autoimune. Uma das doenças autoimunes que se manifestaram, inclusive aqui na Covid, né? A síndrome de Guillain-Barré foi observada durante a Covid. Chikungunya também estimulou o desenvolvimento de síndrome de Guillain-Barré, que são doenças autoimunes, são doenças cujo o antígeno é o sistema nervoso central. Isso é exatamente em decorrência de uma, depois eu vou mostrar a figurinha, de uma similaridade que o vírus acaba tendo em relação a proteínas do nosso próprio organismo. Bom, então, como eu falei, isso tudo vai depender do tipo de antígeno do autoantígeno para que isso vá se desenvolvendo a doença. Então, aqui eu tenho várias doenças aqui autoantigênicas e mostrando quem é o patógeno, né? No caso, aqui na doença, no lúpus eritematoso sistêmico, as células T vão desenvolver aqui, vão auxiliar ao anticorpo patogênico, né? E as células B vão apresentar o antígeno para as células T. No caso aqui, quem é o patógeno da história vai ser os anticorpos autoantigênicos. Na diabetes, as células T são patogênicas, então a resposta imune celular, tá? E nas células B ocorre a apresentação do antígeno às células T. Já na miastênia graves, você novamente tem anticorpos patogênicos. Uma coisa que eu quero que vocês observem aqui nessa figura, vocês já devem ter até entendido, é que em algumas situações, em algumas doenças, como o lúpus eritematoso sistêmico, o anticorpo é patogênico, na miastênia graves, o anticorpo é patogênico, ele se liga lá aos receptores da acetilcolina na placa motora, né, para que aconteça a contração muscular. Enquanto em outras doenças, como na diabetes e como na esclerose múltipla, quem é patogênico é a célula T. Então, assim, tanto a resposta imune celular quanto a resposta imune humoral podem desenvolver patogenicidade. No caso da diabetes e da esclerose múltipla, é uma resposta imune celular patogênica.
Já no lúpus eritematoso sistêmico e na miastenia graves, é a resposta imune humoral patogênica. Então, tanto as duas vias elas podem ser comprometidas, levando ao desenvolvimento de respostas autoimunes. Essas doenças autoimunes, elas podem favorecer o surgimento de outras, tá? Isso acontece porque, como a pessoa já tem uma predisposição ao desenvolvimento da doença autoimune, ela vai causar danos ao tecido do próprio organismo, que você está uma célula sendo destruída, né? Essa célula B aqui, ela está capturando o antígeno, está sendo ativada e está produzindo anticorpos autoantigênicos. Esses anticorpos autoantigênicos vão se ligar às células e, mediada pela própria resposta imunológica, vocês estão vendo aqui neutrófilo, macrófago aqui, vão atacar o tecido, causando destruição mais extensa dessa lesão que foi destruída, desse tipo de célula que foi destruída aqui. Você tem aqui um processo inflamatório causado contra o próprio tecido do organismo. Essa destruição desse tecido vai levar a uma situação aonde outros antígenos, outros autoantígenos, né, vão estar sendo liberados, digamos assim. Se essa bolinha vermelha aqui for esse antígeno A, na hora que o sistema imunológico começar a atacar essa célula buscando esse antígeno A, essa célula rompendo pode liberar outros antígenos que estão internalizados na célula, e a liberação desses outros antígenos pode promover outras doenças autoimunes. Esse processo, onde acontece a cronificação e esse feedback positivo aqui para que continue sendo destruído o tecido, é chamado de sequestro antigênico, tá? Sequestro antigênico é exatamente o evento onde, no momento que o sistema imunológico começa a atacar uma célula e destruir essa célula, ele vai liberar outros autoantígenos, e esses outros autoantígenos podem promover outras doenças autoantigênicas. Então, por isso que é muito comum pessoas que têm doenças autoimunes vir a desenvolver posteriormente outros tipos de doenças autoimunes também. E como é que a gente lida com essa situação de doença autoimune? Porque você tem essa condição aonde, se a imunidade ela for menor, se ela for abaixo do que se espera, a condição que se estabelece é a imunodeficiência. A imunodeficiência ela abre porta para que várias doenças oportunistas, as mais brandas possíveis, elas possam vir atacar o organismo. No entanto, a autoimunidade é exatamente uma exacerbação da resposta imunológica, ou seja, a resposta imune está atuando contra o próprio organismo, excedendo a necessidade da ativação dela. A imunidade consiste basicamente nesse equilíbrio entre essas duas condições, uma baixa qualidade da resposta imunológica e uma exacerbação da resposta imunológica. Então, esse equilíbrio é o que é necessário para que se tenha uma boa qualidade de resposta imunológica, tá? O que o organismo faz, portanto, é controlar a ocorrência da doença autoimune. Então, para entender, o que é o oposto da doença autoimune? É a imunodeficiência. Só que a imunodeficiência é a falta da resposta imunológica, a resposta imunológica não acontecendo como deveria, e, portanto, o corpo está exposto. No entanto, se você tem imunidade, sua imunidade está acontecendo, eventualmente, devido ao evento ser aleatório, você vai produzir células autoimunes. Sabendo disso, o que o organismo faz é controlar o surgimento dessas células autoimunes, tá? Para que isso aconteça, existem dois eventos que vão ser ativados para evitar que a doença autoimune se estabeleça, que é a tolerância central e a tolerância periférica. Normalmente, na tolerância central, o linfócito de alta afinidade, né, contra doenças autoantigênicas sofre apoptose, ou seja, se tiver uma grande quantidade de antígenos para esse linfócito T, ele acaba sofrendo apoptose. Se os linfócitos forem de baixa afinidade, eles não conseguem se ligar naquele antígeno, o que vai resultar é na anergia, tá? É exatamente aquela condição onde mesmo expostos ao antígeno para qual ele tem afinidade, ele não vai ser ativado. Existe, como eu falei, em algumas situações, condições onde
pode levar o estado de anergia a um estado de ativação celular, normalmente onde acontecem processos inflamatórios extensos e elevada destruição tecidual em decorrência dessa infecção. Nessas situações aqui, pode acontecer dessas células de baixa afinidade acabarem sendo ativadas. Deixa eu ver aqui que alguém pediu. Professor, LF é o quê? Oi? LF é o quê? Linfócito. Ah, tá. Obrigado. Ué, cadê? Cadê os povos? Alguém tinha pedido para entrar, mas acho que entrou aí. E a tolerância periférica. A tolerância periférica, existe também vários mecanismos que vão impedir que uma doença autoimune se estabeleça, mesmo em condições onde a célula já foi ativada, tá? E porventura venha iniciar uma doença autoimune. Existem no nosso organismo alguns tecidos que são chamados tecidos imunologicamente privilegiados. Esses tecidos imunologicamente privilegiados são aqueles tecidos onde o sistema imunológico não pode causar dano tecidual, como que com certeza todos vocês conhecem, é o tecido nervoso, né? O tecido nervoso, ele não sofre danos pela resposta imunológica, isso porque é um tecido altamente comprometido com as nossas funções, inclusive com nossas memórias, com a nossa racionalidade, tudo, com os processos mais básicos aos mais complexos, está relacionado ao sistema nervoso. Então, o sistema imunológico, ele não atua sobre esse tipo de tecido. A única resposta que está ativa perto desse tecido, do tecido nervoso, é a resposta do tipo TH2, ou seja, a resposta do tipo humoral, extracelular. Então, respostas do tipo celular, que são aquelas que destroem tecidos, não atuam nesse tipo de tecido, tá? Normalmente ele tem indutores de tolerância que vão impedir exatamente que esse tipo de resposta imunológica aconteça. E esse tipo de tecido imunologicamente privilegiados, eles normalmente estão restritos ao contato com outros tecidos aonde ocorrem respostas também do tipo TH1. Então, assim, normalmente respostas do tipo TH1 não têm contato direto com o tecido nervoso. Só que o que acontece? Existem algumas situações onde, por exemplo, um acidente, onde esses tecidos nervosos acabam entrando em contato com outros tecidos, aonde acontece a formação do tipo TH1. Como esses antígenos eles são protegidos e normalmente nunca foram expostos a outras regiões imunologicamente ativas do nosso corpo, o que vai acontecer é que acaba sendo como um indutor de imunidade nesses outros tecidos. Esses outros tecidos vão começar a formar respostas também do tipo TH1 contra o tecido nervoso, e aí essa resposta contra o tecido nervoso vai levar doenças autoimunes com tropismo pelo tecido nervoso, como um exemplo da esclerose múltipla, tá? Então, um acidente de moto, você teve um acidente de moto e por um azar acabou acidentando ali o olho. O olho ele é um tecido protegido. E aí, com a exposição desses antígenos do olho a outros tecidos próximos, ele irá induzir uma resposta do tipo TH1 contra antígenos do olho, e aí vai começar a acontecer uma resposta imunológica contra esses antígenos do olho do tipo TH1, ou seja, vai ter dano tecidual estimulado pela resposta imunológica do próprio organismo contra o tecido ocular. E assim pode acontecer também para o tecido nervoso, né? Uma das estratégias que se utiliza para evitar as doenças autoimunes é a modulação da resposta. Como eu falei, tanto a resposta imune humoral como a resposta imune celular, elas podem ser causadoras da doença. E aí uma das estratégias que se utiliza é exatamente modular a resposta para aquela que não é patogênica. Então, se você tem esclerose múltipla, a esclerose múltipla é causada por uma resposta do tipo TH1, uma resposta imunicelular.
que você pode fazer? Modular a resposta para TH2, onde não é patogênica para essa doença. Então, aqui você vai ter só a resposta imunomoral atuando e não a resposta imunocelular, e, portanto, não vai desenvolver a doença. Se você tiver com lúpus, que é uma resposta do tipo TH2, você pode modular para TH1, e assim a resposta TH2 está inibida e você poderá se recuperar desse quadro de lúpus que está ali se manifestando. Professor, e no meu caso, que o meu não é ativo, tem diferença? Normalmente, esse processo de modulação da resposta imunológica, ele acontece de forma ou mais agressiva no surto e de forma preventiva temporariamente, até porque você não tem condição de ficar sustentando a modulação continuamente, entendeu? Eventualmente, você vai precisar de uma dessas respostas. Normalmente, essas doenças, elas não se manifestam continuamente, elas se manifestam em surtos, tá? Você vai ter em determinado momento que o sistema imunológico reconhece a expressão desse antígeno e aí ele é ativado. Eita, gente, esperem só um minutinho que a Carla foi pro laboratório e a Clara ficou ali só. Só um segundo. Então, dá um pausezinho. Já deve ter botado fogo na casa. Não, a pequenininha tá aqui do meu lado gritando. Vocês não estão ouvindo, não? Deixa eu aqui abrir. Vou dar um pause aqui, viu, gente? Ainda bem que hoje a aula é curtinha. Deixa eu ver aqui de novo, gente. Acho que eu fechei a aula. Difícil, viu, meu povo? Cuidado com os fios aí. Difícil. Por isso que eu só quero ter filho quando eu tiver 50 anos. Já congelou os óvulos? Não, porque eu sou pobre. Vou usar os astros mesmo. Eita, gente, tá chorando ali. Mas a aula acho que é curta, acho que vai dar certinho. Eita, meu Deus. Deu ruim, gente. Professor, coloca ela junto com o senhor e vai dando a aula. Deixa eu A ver gente não se aqui. Ó, incomoda, é não. curtinho, ó. Não é tão longa, não. Já Professor, eu se vou eu lá. quiser gravar a aula depois e ir lá tirar Pois som, não tem é. problema Eu não. vou fazer o Senhor, seguinte. Ela tá ali, ela grava. tá se aquietando ali. Aí, mais ou menos. E aí, se qualquer coisa, eu vou pedir licença para vocês. Aí eu termino a gravação com offline, né? Para depois eu mandar o restinho para vocês. Porque a Carla tá no finalzinho do mestrado dela e foi pro laboratório. Aí, normalmente a gente fica um cobrindo o outro, né? Um trabalho e outro Pois é. cuida. Então, a gente compreende a situação do senhor, mas se o senhor precisar, o senhor grava, professor, não tem problema Tá não. bom, gente. Brigadão. Mas eu acho que vai dar aqui. Ela tá ali. Tá? Se entreteve ali. Então vamos lá. Professor, Oi. minha mãe, ela é portadora de uma síndrome chamada síndrome de Joule.
Hum, Não sei se você já ouviu falar. E eu queria entender um pouco mais sobre essa síndrome, né? Um reumatoide. reuma, doença reumatoide. É, Qual é o nome dela? síndrome de Jogre. Jobre? É, Jogre. Rapaz, eu nunca nem tinha ouvido falar. Jogre, né não? Jogre? É, Jogre. É. Ah, eu Deixa eu, achei deixa aqui. eu, deixa eu... É que se escreve bem estranho. É S-T-O com trema, G-R-E-N, parece alguma coisa assim. Eu tô vendo aqui, acontece junto com artrite reumatoide e lúpus. Também é uma doença autoimune. Eu posso depois dar uma pesquisada e te dar um retorno? Pode sim, professor. Tô vendo aqui, já tô puxando os artigos aqui. Cara, assim, da medicina tem muitos antígenos, né? Autoantimunes. Onde eu tô aqui só dando alguns exemplos, mas a diversidade de anticorpos patogênicos e de células patogênicas é bem extensa. Eles têm que aprender tudo isso aí para poder entender essa área de doenças autoimunes. Às vezes, uma doença só é causada por mais de um anticorpo patogênico. Uhum. Eu vou dar uma pesquisada aí, eu já anotei aqui para pesquisar. Bom, quem regula isso aí, quem determina que isso não aconteça, a gente até falou um pouquinho isso na aula passada, porque antigamente se acreditava na teoria da higiene, né, que pessoas que estivessem em condições de higiene muito extensa iriam, em vez de ter mais resposta do tipo TH2, iriam ter resposta do tipo TH1. Depois eles observaram que isso não acontece, que não é verdade. Que na verdade o que a gente tem são células chamadas T regulatórias. Aqui esse T-reg aqui é exatamente T regulatórias. Essas células T regulatórias, elas têm um diferencial que, assim, para resumir isso aqui tudo aqui para vocês, elas são capazes de produzir o TGF-beta, tá? E o IL-10. O TGF-beta e o IL-10, eles têm um papel principalmente de inibir a proliferação exacerbada de células, tá? É como se a gente tivesse o nosso próprio anti-inflamatório, para tentar entender assim na cabeça de vocês, é como se o TGF-beta e o IL-10 funcionassem como anti-inflamatórios e, portanto, impedisse que ocorresse uma ativação exagerada dessas células. Nós temos vários tipos de células T regulatórias, como a T regulatória, a Treg CD4, Treg CD25, TH3, TR1. Elas são parecidas, a maioria delas tem essa capacidade de produzir IL-10 e TGF-beta, e algumas delas só o TGF-beta, no caso da TR1. E como eu falei, o papel deles é exatamente essa capacidade de inibição. O estímulo dessas células T regulatórias é, sobretudo, em decorrência da exposição daquele antígeno. Então, a exposição dessas células a um antígeno vai induzir uma proliferação de células T regulatórias exatamente para controlar o tipo de resposta imunológica que será induzida contra esse determinado tipo de antígeno. A disfunção nas células T regulatórias vai predispor o aumento nas chances do desenvolvimento de doenças autoimunes. Isso sim está relacionado à baixa estimulação do organismo àquele determinado tipo de estímulo ambiental, entendeu? Então, assim, pode ser que a ausência do estímulo tenha levado exatamente à manifestação daquele tipo de doença. Em alguns casos, claro. Isso não é um padrão geral. Existe, como eu falei, existe inclusive algumas doenças autoimunes que são induzidas por patógenos. Então, assim, a presença do patógeno, mesmo que você não tenha predisposição nenhuma, ela pode levar ao desenvolvimento também de doenças autoimunes. Num azar da vida, uma infecção viral que você tem, pegar um chikungunya, por exemplo, e desenvolver aí a síndrome de Guillain-Barré. Normalmente essas células T regulatórias, como eu falei, elas têm essa capacidade de agir de forma anti-inflamatória. Vocês estão vendo aqui que é uma vilosidade, né, intestinal,
E aqui está acontecendo um processo inflamatório na velocidade intestinal, que é em vermelhinho, linfócitos ativados, e aqui células dendríticas ativadoras desses linfócitos. As células T reguladoras interagem com essas células e vocês observam que com o tempo elas inibem a proliferação desses linfócitos. E aqui você tem já o resultado final das células T regulatórias inibindo o processo inflamatório. O que estabelece a presença da inflamação é exatamente a presença do antígeno. E as células T regulatórias, elas são ativadas juntamente com a ativação linfocitária, ou seja, é como se você ligasse o controlador, por isso que elas são chamadas de regulatórias, né? Juntamente com o processo que vai induzir a multiplicação celular para a produção de células efetoras contra aquele patógeno. Enquanto houver o estímulo imunológico, enquanto estiver acontecendo esse estímulo imunológico, as células vão proliferar. No momento em que o patógeno for inibido, o que vai acontecer é que essa região onde houve o estímulo imunológico vai reduzir essa proliferação celular e ela vai ser controlada aqui, vai ser controlado esse exagero na resposta inflamatória. Tenham sempre em mente que no processo de resposta inflamatória, no processo de resposta imunológica, parte do tecido também é lesionado. O tecido sadio mesmo, ele é lesionado, porque as células vão degranular, vão fagocitar e vão modificar tecidos em prol de eliminar aquele patógeno. Então, parte nesse processo aí de dano às bactérias, dano às células infectadas, também afeta as células sadias. É por isso que um processo inflamatório excessivo ou um processo inflamatório duradouro, ele também é deletério. Como eu falei, existem dois mecanismos que controlam isso aí. A tolerância central, né, já tinha dito anteriormente, a questão da ativação linfocitária. Você tem primeiro a ativação das células tímicas. As células tímicas, elas são responsáveis exatamente pela seleção das linhagens que vão ser utilizadas, que vão ser amadurecidas e distribuídas aí para o sangue periférico. E a remoção de células autorreativas. Aqui no início, as células tímicas, elas são diferenciadas, elas interagem com células epiteliais para a seleção daquelas células que têm capacidade de interagir com moléculas de MHC. Células tímicas que não têm essa capacidade de interação, elas sofrem apoptose. Isso acontece lá no córtex do timo. Posteriormente, essas células que foram selecionadas do timo, elas vão interagir com os linfócitos T, que migram lá da medula óssea, e elas vão interagir com essas células T. Aquelas células T que interagirem aqui com as células tímicas e tiver capacidade de reação autorreativa, ou seja, de MHC, presente nas nossas próprias células, MHC que tem a afinidade contra as nossas próprias células, elas são deletadas, ou seja, elas sofrem apoptose. Então, esse mecanismo vai impedir exatamente que aquelas células T autorreativas consigam ser liberadas para o nosso organismo e sejam liberadas no sangue periférico. Então, essa tolerância aqui é aquela tolerância que eu falei lá no comecinho do curso, onde ocorre a remoção de células T autorreativas. Isso é chamado de tolerância central. E na tolerância periférica, além daqui da tolerância central, que vai acontecer no timo aqui para células T, e na medula óssea para células B, onde elas sofrem apoptose, né? Você tem também mecanismos nos órgãos periféricos, onde as células que têm o potencial autoantigênico também são removidas. Para resumir bastante aqui para vocês, o que consiste é que células que têm a capacidade de reagir contra autoantígenos, elas, quando expostas em grande quantidade àquele tipo de antígeno para qual elas são sensíveis, elas acabam sendo induzidas também à apoptose, tá? Então, tanto no timo, quanto na medula óssea, quanto no sangue periférico e nos órgãos periféricos, elas têm capacidade também de remover essas células autoantigênicas.
Alguns dos mecanismos de controle utilizando receptores celulares como o faz-ligante e o ligante de faz. Esse faz-ligante, ele tem um gatilho aonde, na hora que ele é ativado, ele liga a via das caspases. Eu já falei várias vezes para vocês que toda vida que você vê essa palavra caspase, isso significa apoptose, tá? Então, toda vida que as vias das caspases são ativadas, ela vai levar a mecanismos apoptóticos. Então, um dos receptores bem comuns que é utilizado pelo nosso sistema imunológico é o ligante de Faz. Na hora que ele é ativado, essa via das caspases tem início e essa célula aqui sofre apoptose. Existem vários mecanismos que podem levar à produção do ligante de Faz, que vai interagir com esse receptor celular e desencadear a apoptose. E algumas células do nosso corpo, como células NK, linfócitos B, têm a capacidade de produzir o ligante de Faz e fazer e dar início aqui à via das caspases nessa célula autoantigênica. Aqui é exatamente exemplificando o processo, né? Acontece aqui no caso de uma resposta imunológica comum, você tem aqui uma célula normal, né? Um linfócito T normal aqui. Você tem a ativação linfocitária, mais a presença da estimulação com o ligante. Normalmente, quando uma célula T, qualquer célula T do seu corpo, ela é ativada, vai acontecer que enquanto houver o estímulo imunológico para que essa célula aqui esteja ativa ali agindo contra o micro-organismo, é suprimido a via das caspases, tá? A via das caspases, apesar dela ser ativada logo no início, ela é suprimida. Então, quando ela estiver sendo necessária, quando ela estiver atuando ali no processo inflamatório, essa célula é inibida e ela vai ser ativa. E ela inicia aqui a via do NF-κ-beta, que traduzindo isso aqui, significa inflamação. Tá? Ela vai liberar todos aqueles mediadores inflamatórios, como as citocinas, como modificadores de superfície celular, que fazem parte do processo inflamatório. Então, ela vai ser mantida. Na hora que acontece uma ativação sem a presença aqui da coestimulação, o faz-ligante é ativo, o ligante de faz também é ativo, esses dois vão interagir, não há supressão, e a via das caspases vai dar início, levando à apoptose celular. Então, são mecanismos também de proteção, aonde qualquer célula que for ativada sem a coestimulação, e essa coestimulação, lembrando lá no comecinho, você vê como está tudo conectado, né? Lembrando lá do comecinho do curso, que essa coestimulação ela é dependente do reconhecimento da PAMP, né? De um padrão molecular associado a um patógeno. Então, se essa célula foi ativada e não houve a presença da coestimulação que diz que essa célula interagiu com um receptor que foi apresentado a um determinado tipo de patógeno, essa célula está ativada de uma forma irregular. Então, na hora que ela se ativa de forma irregular, essa célula sofre apoptose. Então, existem vários mecanismos que podem controlar eventuais ativações inadequadas das nossas células imunológicas e, porventura, levar isso aí à ocorrência de uma doença autoimune. Então, existem vários mecanismos que vão impedir que isso aconteça, né? Mas como, até falando aqui nas hipersensibilidades, a gente falou disso aqui, ó. Por exemplo, a procainamida, que é uma droga utilizada contra arritmias, pode levar a estabelecer o lúpus eritematoso sistêmico. Por quê? Aqui você tem a droga depositada na superfície das células. Essa droga depositada na superfície das células pode ativar uma resposta imunológica específica contra a droga. Quando esse anticorpo se liga à droga que está aderida à superfície das células, vai ativar aqui a via do complemento, ou mesmo uma via de resposta imune humoral contra essa célula aqui, levando à destruição desse tecido. Acaba que você desenvolve uma resposta imunológica, quando essa célula aqui for fagocitada, for destruída, aqui, os componentes dela expostos,
acaba desenvolvendo uma resposta imune contra essas células a qual essa droga aqui foi aderida. Então, isso aí é uma ocorrência através de uma droga, como no caso aí é uma droga para tratamento cardíaco, né? A utilização dessa droga leva à formação de uma doença autoimune. Dei muitos exemplos aqui com relação a vírus, né? Como no caso da Covid, no caso do chikungunya, eu estava pensando em outros aqui, porque na verdade não é uma coisa incomum. Por exemplo, já foi observado com relação à dengue, já foi observado com relação até ao vírus da gripe, a ocorrência de doenças autoimunes nem a ocorrência deles. Eu vou mostrar aqui por quê, mas aí é um exemplo com relação a drogas. Você toma um remédio para tratar a arritmia cardíaca e desenvolve uma doença autoimune. Que loucura, né? Mas como é que isso acontece? Então, pode ser exatamente por isso. O teu sistema imunológico entende que aquela droga é um patógeno, ele desenvolve uma resposta imunológica contra ele, mas como essa droga está aderida à superfície celular, essa célula acaba se tornando um antígenozão, ela é fagocitada, outros mecanismos imunológicos atuam contra ela, e isso vai levar o sistema imunológico a entender que essa célula é um patógeno. Nesses mecanismos inflamatórios, né, o que pode acontecer é que esses mediadores pró-inflamatórios vão acabar destruindo células vizinhas, né? Essas células vizinhas são células não patogênicas, como eu falei, durante o processo de resposta imunológica, você tem dano tecidual, esse dano tecidual vai matar tanto as células que estão infectadas como células que não estão infectadas, ou seja, células completamente sadias. É como se você jogasse uma bomba, né? Mata ali os patógenos, mas mata também células que as coitadas só estão ali de inocente. Nesse processo de morte celular em decorrência do processo inflamatório, pode acontecer aquela liberação de autoantígenos por essa célula que não tinha nada a ver com a história, e nesse processo de liberação de autoantígenos dessas células sadias, aquelas células que eu falei para vocês que tem baixa ativação contra perdão, deixa eu melhorar. Aquelas células que têm baixa afinidade contra autoantígenos no nosso organismo, ao ver a liberação desses autoantígenos por essa célula sadia, tem capacidade de se ativar contra eles, ou seja, então você tem normalmente aí no seu organismo células autoantigênicas de baixa afinidade. Elas acabam sendo mantidas porque, como elas são de baixa afinidade, elas acabam não sendo induzidas à apoptose. Então elas estão circulando aí. Num processo inflamatório extenso, onde vai ser liberado autoantígenos para qual ela tem afinidade, em decorrência da grande quantidade de antígenos que ativariam essa célula, ela acaba sendo ativada. Bom, e aqui é um mecanismo que eu vinha falando com relação ao vírus, né? Os vírus, eles têm estruturas moleculares que muitas vezes são homólogas às estruturas moleculares do nosso próprio organismo. E os vírus usam esse tipo de mecanismo porque eles enganam, né, a nossa resposta imunológica, enganam as nossas células para poder invadi-las. O vírus da gripe, ele se liga ao glicocálice. O vírus do HIV se liga a CCR5, que é um ligante de quimiocina, ou seja, ele mimetiza uma quimiocina do nosso organismo. O coronavírus se liga a um ligante de angiotensina na superfície das células. Então, assim, cada vírus, ele mimetiza a uma estrutura molecular que é do teu próprio organismo para se ligar a um determinado receptor celular para conseguir invadir aquela célula. Como ele tem essa capacidade de mimetizar estruturas moleculares do próprio organismo, na hora que o organismo ataca esse vírus, significa que esse anticorpo que tem afinidade por essas estruturas moleculares do vírus pode também ter a mesma afinidade por alguma estrutura que é comum no teu organismo. No caso aqui da miastenia gravis, que tem afinidade pela bainha de mielina, né, do organismo, esses anticorpos que porventura se ligaram nesse vírus aqui para atacar essa estrutura viral, vai acabar se ligando também à bainha de mielina, e a resposta imunológica que acontece contra o vírus vai acontecer também contra a bainha de mielina. Entendeu? Então, esse mimetismo molecular, que às vezes acontece durante as infecções,
pode levar a danos do teu tecido, que não tá nem, muitas vezes não tem nada a ver com a infecção viral, ou seja, o vírus está atacando outro tecido, mas a afinidade, a estrutura molecular, esse mimetismo molecular, ela se encontra em outro órgão, em outro tecido, e esse outro órgão, esse outro tecido vai ser atacado também. A síndrome de Guillain-Barré já foi observada em vários vírus, como HIV, citomegalovírus, HTLV, Epstein-Barr, o vírus da dengue, os vírus respiratórios. Por exemplo, a gripe, como eu falei, que é um vírus super comum, né? A gente está acostumado com o vírus da gripe, já foi observado em vários casos ele causando síndrome de Rey, que é uma síndrome neurodegenerativa, ainda conhece exatamente uma resposta autoantigênica, autoimune. Então, assim, não é só porque você, eu tenho um histórico na família de doenças autoimunes, então, assim, uma ocorrência bastante associada à genética. Existe, sim, a predisposição genética para o desenvolvimento da doença, mas nós estamos também expostos à possibilidade de desenvolver doenças autoimunes pelas condições da gente possuir células autoantigênicas de baixa afinidade, eventualmente num processo inflamatório mais extenso, essas células serem ativadas, isso é bem menos frequente, é bem comum, mas pode acontecer. E existe também a possibilidade de processos infecciosos serem ativados a doenças autoimunes devido exatamente à questão do mimetismo molecular do vírus, às estruturas moleculares do nosso próprio organismo. Na maioria dos casos, aonde ocorre a ativação de células autoantigênicas, todos aqueles processos de controle de células autoantigênicas vão ser ativadas e, portanto, você não vai desenvolver a doença. E existem até algumas condições que são temporárias. Você desenvolve a doença autoimune e, após um certo período, a doença autoimune ela se cura espontaneamente. Nem todas as doenças autoimunes elas têm tendência a se cronificar, tá? Uma ocorrência comum, por exemplo, durante a gravidez, algumas mulheres elas podem desenvolver algumas doenças autoimunes, como hipertireoidismo, mas é uma condição que eventualmente as mulheres se recuperam sem nem realizar tratamento nem nada. É uma condição que aparece durante a gravidez na decorrência das modificações que ela sofre no corpo, né, do desenvolvimento do feto, da exposição de vários antígenos ali que não são próprios.